Coletiva com o técnico Jair Ventura após o Vitória golear o ABC e encaminhar a classificação para a final da Copa do Nordeste. Boa noite, Jair. O primeiro tempo do Vitória hoje foi diferente do que o Vitória vinha jogando, né? Sentiu muita dificuldade de chegar ali no último terço, apesar de ter criado algumas chances. No final do primeiro tempo oscilou bastante, sofreu o primeiro gol, correu atrás, conseguiu o empate, tomou o segundo e voltou a empatar no final do primeiro tempo. Como é que você analisa aí esse jogo, claro, destacando o seu primeiro tempo do jogo de hoje? Você destacar o primeiro tempo é destacar a coisa ruim do jogo, né? Não foi bom realmente. A gente começou errando muito, tecnicamente muito abaixo. Acho que é a primeira vez que a gente consegue virar um jogo, né? A gente sai atrás, empata, sai atrás de novo, empata. E aí depois fizemos o que tudo... Não, o Galinho tá balançando a cabeça ali, que ele que levantou esse dado. E a nossa maior goleada desde que nós chegamos, mas pés no chão, o discurso ali dentro do vestiário foi de humildade. A bola já te mostrou várias vezes o que acontece, né? Então a gente vai com humildade, temos uma vantagem, mas essa vantagem é pro final do jogo. Agora já passou, já vai dar meia-noite, temos que pensar no Inter já, um jogo dificílimo, que a gente possa voltar a vencer e colar no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Bom, Jair, aqui é um jogo que poderia ser difícil, mas o Vitória transformou o jogo na virada, um jogo fácil, goleou, tranquilo. E eu conversava agora há pouco com o Érico, ele dizia, tudo isso aí é Jair. Jair torna o ambiente leve, os jogadores unidos, o grupo unido, e todos nós jogamos por ele, trabalhamos por ele também. Quer dizer, é bom um momento desse, o Vitória construir a maior goleada da temporada, e toda vez que eu venho aqui, digo, ó, você quebrou mais o recorde. E hoje está aí a maior goleada da temporada, a Vitória basicamente na final, e fruto do trabalho que você está fazendo, independente de jogar o primeiro tempo, não foi bom, mas o jogo como um todo, o Vitória conseguiu seu principal objetivo, que era chegar nas finais, fazer uma boa saldo de gols, ter uma boa margem de gols, para justamente não ter problema na volta. Olha, é muito gratificante a gente, não só como treinador, né? Porque o treinador a gente fala de campo e bola, mas fala de gestão. Ter o reconhecimento dos seus atletas, é difícil você gerir 40 caras. Quando você bota um, o outro tá chateado que não jogou, quando você bota o outro tá chateado. Mas é o que eu falo pra ele, cara, eu posso ter vários defeitos, mas eu tô proibido de falar palavrão. Não, eu tô falando, não posso estar falando muito palavrão. Então eu não sou, né, vocês entenderam. Então é o que eu vou errar, eu vou acertar, né, mas sem... Pô, difícil, Antônio? Então, entenderam, né, o recado? Então, e essa parte é muito gratificante, eu sempre falo, o Emílio, vocês já perceberam que o Emílio e o Antônio vêm sempre aqui, e o nosso combinado, que eu peço para eles, é o seguinte, a gente vai chegar, e da mesma maneira que a gente chegou, a gente vai sair dos clubes. Caso a bola não entre, a gente sabe como é que funciona, você joga bem, a bola não entra, ou pode jogar mal também, como foi o primeiro tempo, o início não foi bom. E o teu trabalho, a gente sabe que o treinador é o vilão do trabalho, beleza, mas não sob gestão. E o Jair perdeu o vestiário, o Jair, os caras não estão mais com ele. Isso aí, se tu der um Google aí, nunca aconteceu na nossa carreira. Pelo jeito que a gente trata, né? Você vê os meninos, que a gente trata os meninos igual o Oswaldo, a gente trata todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos comportamentos, todo mundo trabalha, a gente dá importância para os meninos que estão no G3, para os mesmos que estão no G1, todos fazem os mesmos treinos, o mesmo comportamento. E os caras, os jogadores, eles são demais, eles são muito espertos, né? Tem expertise não só para jogar, mas como um todo, e eles sabem, né, quando o cara é de verdade, quando o cara não é. É isso que eu levo para minha carreira, né? Vou deixar alguns de repente mais felizes do que outros, mas sempre com muita coerência e fazendo o que for melhor para o Vitória. O Vitória acima de todos nós, E é isso que eu acredito em fazer, mas lógico que a gente também tem que saber gerir para deixar todo mundo motivado também, né? O Oswaldo não entrava desde o jogo do Confiança. Então, de repente, é um momento de resgatar, ele vem e faz 2 gols, um gol de bicicleta, né? Muito, muito bonito. Então, é assim, né? De repente, aí um jogador que não entrou hoje, de repente, achava que era a vez dele, e no outro do jogo que ele entra, o outro que não entra achava que também era. Mas o basta eles entenderem que a gente faz sempre o melhor para todos e o melhor para o Vitória. Boa noite aí. É um resultado expressivo,
jogo com muitas reviravoltas, né? E o primeiro tempo me chamou muita atenção, né? Chamou a atenção de todos, afinal o rendimento foi abaixo. Teve momentos que o Vitória foi muito disperso, erros individuais assim, até inacreditáveis. E a que você atribui a tantas falhas? Dispersão, questões físicas, essa sequência pesada que o Vitória tem tido nos últimos tempos? Um pouquinho de tudo, né? O jogo de mata-mata é sempre muito mais apreensivo, né? A obrigatoriedade que a gente tinha de ser o time de maior investimento, né? A gente falou da situação do Flamengo com a gente, e de repente dentro da Série A essa obrigatoriedade financeira principalmente não existe. Então quando você tem que ser o protagonista, né? De repente é um pouco diferente, mas foram alguns minutos, depois a gente fez o que todo mundo esperava que o Vitória ia fazer e conseguimos uma vantagem para o segundo jogo. Boa noite, Jair. O Araújo, Boa Notícias, para pela vitória. Eu queria falar um jogador que ele não foi relacionado hoje, que saiu a notícia que ele pediu férias para tratar problemas pessoais, que é o Aitor. Você pode falar um pouco da situação dele? Está entregue ao departamento de futebol, o clube. Boa noite, Jair. Parabéns pelo resultado. A posição de camisa 9, até um tempo atrás, era bem questionada, né? Inclusive o Pedro Henrique ainda está machucado, não pôde jogar. Mas como é que você se sente vendo 3 jogadores, porque o Oswaldo você já utilizou também como centroavante, cada um fazendo 2 gols? Como é que é para você? É ótimo. A gente ganha... A gente já teve alguns jogos, não só hoje, que a gente já jogou com 2-9, né? Com o Fluminense no Maracanã iniciamos. Então a gente cria essa alternativa também, né? Eu tenho o Renzo também, né? O Fábio já fez ali também. Então jogadores de características diferentes. Então de repente um bloco mais baixo eu vou botar um cara mais de força. Um jogo está mais disputado de primeira e segunda bola, de repente vai ser o Renzo. Então a leitura do jogo, por isso que vocês devem pensar, mas não é meio coerente, um cara entra no jogo e no outro não entra? Porque depende do que o jogo está me pedindo, né? Então tem jogadores, quando você tem essa versatilidade dentro do elenco, é importante, porque você consegue ter jogadores com característica, né? Hoje os caras em bloco baixo, o Oswaldo já tem mais pés, já é um cara que consegue sustentar mais a bola, de gerar espaço, naquele espaço curto, ter alternativas como ele fez hoje. Então, de repente, se os caras estão em bloco alto, eu preciso mais de força e velocidade, de repente não seria o Oswaldo, seria o Fábio, o Renzo, jogadores do René, que ataca mais espaço. Então é bom o treinador ter sempre várias opções de jogadores de características diferentes. Não estamos falando sobre quem é melhor ou quem é pior, mas sim de características diferentes. Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Parabéns pela grande goleada. Eu achei uma postura muito louvável do seu time, mesmo com o placar, entre aspas, construído, persistir atacando, querendo ampliar ainda mais essa vantagem, que foi o que aconteceu, né, até o final da partida. E tenho certeza que o torcedor do Vitória também se satisfez muito com essa postura. Parabéns por isso. Eu queria saber se, além, claro, de honrar o manto, de respeitar até o adversário, né, indo para cima até o final, essa goleada, essa gordura construindo esse jogo de ida, também já foi pensando em, quem sabe, dar uma segurada no jogo de volta, já que a gente sabe que o Vitória tem sido muito castigado fisicamente pelo calendário. Obrigado. Cara, não, Galindo, a gente não pode se dar esse luxo. A gente sabe que uma eliminação lá seria uma situação muito ruim para todos nós aqui envolvidos, então vamos encarar com total seriedade. E sobre fazer gol, atrás do gol, você vê que a gente em nenhum momento tocou bola, caneta, passa para trás, verticalidade sempre buscando mais. Foi um pedido nosso também, os atletas também, para fazer gol, para a gente melhorar. Quanto mais gols, a vantagem, né? Então, mas com muito respeito ao ABC, estavam 10 jogos sem perder, o jogo estava muito equilibrado, a gente está falando aqui também, mas por mérito dele, o Bahia é muito difícil de marcar, eu já tinha falado deles, lembra, no último jogo aqui. Um 9 que é difícil, ele dá o gato ali, faz um gol de cabeça interessante, jogador muito forte, a presença diária. Então, a gente respeita o máximo aos caras. E acho que a maior prova de respeito quando você joga com o time que você está vencendo é você buscar o gol o tempo todo. E isso, eu prezo isso desde que eu me entendo por gente com futebol. E é isso que eu busco. Então, a gente buscou, né, buscar fazer gols para a gente que possamos ter uma vantagem. Quanto mais, melhor uma vantagem lá, que jogar lá sempre muito difícil. Já eu me lembro, acho que foi no jogo contra o Ceará, você elogiou o ABC, né? O ABC que tinha algumas coisas interessantes, você achava, e tanto que mesmo com 2 a menos, eles se ousaram, o treinador até disse que não ia vir para cá jogando de linha baixa, por tudo isso. Mas pegando novamente o jogo no primeiro tempo, a gente observa que você se agitou muito. De lá de cima dá para fazer algumas leituras de você abrindo o braço, reclamando, chamando a galera. Queria saber exatamente o que é que se falou para essa galera no segundo tempo, porque a galera parece que veio mais acordada. Claro que teve as substituições, mas parece que a galera acordou um pouquinho de dizer assim,
Os caras se nós jogamos contra o Flamengo daquele jeito, os caras podem jogar contra a gente também da mesma forma. Eu queria que você pudesse falar desse intervalo do primeiro e segundo tempo. Se eu falar que você vai querer pegar meu lugar, né? Eu não posso dar o segredo. Porra. Não, foi palavrão, desculpa. Eu não posso dar o segredo, né? A gente tem. Não, mas na verdade, o que eu não estava gostando é que eles também não estavam. A gente não estava sendo o nosso time. Né? A gente estava bem abaixo mesmo. Vocês têm toda a razão, eu vou falar. Não estava, né? A gente estava errando passes assim absurdos, coisas simples, né? Parecia que a gente tinha perdido os mecanismos, né? Mas depois a gente foi se acertando. Não foi só no intervalo, acho que já no final do segundo tempo a gente já começa a melhorar um pouquinho. E a gente ali no intervalo a gente faz alguns ajustes, mas que eu sempre falo, muito mérito deles também, né? Do jeito que eles assimilam, do jeito que eles entendem da seriedade do jogo. Acho que a gente falou muito, isso é importante lembrar que a gente buscou sempre o gol, em nenhum momento teve desrespeito ao adversário, de tentar dar caneta, balão para trás, aquelas coisas, sabe, que não são objetivas. A gente buscou o gol, e é que a gente queria isso, levar uma vantagem, mas ainda tem mais um jogo, os pés no chão, e agora já vai pensar no Inter. Jair, boa noite, Antônio Mazara do NE45. No final da partida, no pênalti, a torcida, assim como no jogo contra o Coritiba, pediu pro Arcanjo bater. Fez toda a pressão, falou Arcanjo, só que acabou que ele não quis. Aí eu queria saber de você o que você pensa enquanto comandante. Se você acha que é válida a brincadeira ou você tem seria um pouco de desrespeito com o adversário escolher o Arcanjo pra bater? Total desrespeito. O Arcanjo não é o cobrador. Se é um jogo festivo, tudo bem. Até eu querer bater, eu tenho um tempão que eu já era ruim de fazer gol. Então seria uma oportunidade, mas não. Respeito total ao adversário. Isso passa uma imagem ruim também para o seu adversário. Quando você bate no teu Tadeu, que foi meu atleta que cobra pênalti, é diferente. O Rogério Ceni cobrou pênalti, goleiros que cobram. Mas não é o caso do Arcanjo. Então a gente passa uma mensagem muito ruim para o nosso adversário, e isso começa a gerar uma certa revolta. O Baralha está bem machucado ali com a agulhada que ele tomou, o Ramon saiu com uma joelhada nas costas, então isso de repente, né, teve o lance do Edson também no Mateuzinho. Então se você começa com algum tipo de falta de respeito, os caras começam a revidar de alguma maneira, né, e eles bateram bastante hoje, então em nenhum momento isso, e até porque a gente queria mais gols, então não que ele pudesse fazer. Fosse o último jogo do campeonato, alguma coisa assim festiva, por causa dos 250 jogos dele, 250, né, Roy? 250 jogos, beleza, mas humildade e seriedade sempre. Parabenizar ele pelos 250 jogos. Jair, João Vitor, Rádio Sociedade, boa noite. Você falou sobre o Baralhas, ele sofreu uma entrada muito dura ali no final do jogo e houve uma preocupação. Eu queria saber de vocês, o porquê não tirar ele, se vocês se preocuparam e resolveram não tirar, ou se vocês se preocuparam e mesmo assim porque o jogador pediu, resolveu manter ele em campo, mas por que não poupar o jogador depois de uma entrada violenta? Ele resolveu manter em campo porque não foi nada, a gente entendeu ele mesmo que não é nada grave, mas já aconteceu também, como você falou, dele continuar e acabar ter tido uma lesão, mas hoje acho que foi mais a situação da agulhada mesmo, né? Sangrou bastante aqui, mas não foi nada muscular, diferente de outras situações, por isso a continuidade dele no jogo. Pronto, Jair. Fechou? Liberado. Valeu, gente.